Programa não recomendado para menores de 12 anos. E você acompanha agora no nosso Espaço VIP os melhores momentos do Seminário Nacional, esse grande evento que reuniu autoridades, profissionais e especialistas em uma programação com muita troca de experiência, conhecimento e debates. É uma alegria muito grande, uma honra poder participar de um debate tão qualificado e que se dedica à discussão dessa pauta da criminalidade organizada e dos desafios de construção de uma nova agenda nacional que integre não apenas as respostas que vão advir do sistema de justiça, das instâncias tomadoras de poder, mas que também se abre para ouvir a academia. Então, a academia, ela se debruça sobre a pesquisa e ela também tenta enriquecer todo o debate, trazer a sua contribuição a partir do método, do estado dos dados, da identificação dos indicadores, de modo que a gente possa reunir todos esses esforços que são envidados a fim de apresentarmos uma resposta socialmente e institucionalmente efetiva. E, professora, a senhora abordou a questão dos dados, né? Então, assim, também a gente pode mencionar a importância da tecnologia, da modernidade hoje, trazendo para esse assunto da criminalidade, para o favorecimento desse link dos dados, no estudo e também, claro, na busca pela solução ao combate? Com certeza, hoje uma política pública pautada em dados concretos, né, em pesquisas científicas, ela é extremamente importante, porque é ela que vai guiar e vai direcionar toda a ação estatal. Então, quando nós nos valemos desses mecanismos, seja de inteligência artificial, quando nós qualificamos esse sistema de estudo e de compreensão desses dados, porque, na verdade, não é só nós reunirmos dados, mas esses dados, eles precisam ser compreendidos para que eles possam trazer alguma indicação e para que a gente possa compreender também se aquelas medidas que estão sendo tomadas, se aqueles estudos que estão sendo realizados, eles estão surtindo efeito. Então, toda política pública, ela tem sim que ter esse alicerce em dados para que a gente possa avaliar essas políticas públicas, elas possam ser repensadas, aperfeiçoadas e reaplicadas. Então, sim, um estudo e uma política fundada em dados, ela é de extrema relevância. E aí é o papel da academia, né, que vem para significar todos esses dados avulsos e que muitas vezes eles são compartilhados conosco de uma forma muito aleatória, de uma forma muito fragmentada. E ao meu lado, o ministro Carlos Brandão. Eu queria primeiramente saber a importância de eventos como esse, para a gente poder debater, trocar experiências sobre a justiça. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer esse convite que o Ministério Público nos fez, poder retornar essa terra de José de Alencar, divisar o mar verde maravilhoso e esse Ceará pujante também. Dizer que é muito importante esse encontro do Brasil consigo mesmo. O Brasil parece ser desencontrado. O país é muito diverso, cheio de fragmentações sociais, políticas, econômicas. Então, no momento em que o doutor Herbert, nosso procurador-geral de Justiça aqui no estado do Ceará, nos convida para vir conversar com as outras instituições, com a sociedade civil, visitar os presídios, como fizemos ontem, tanto na UPECT quanto no Presídio de Segurança Máxima, a gente sai com outros olhares também, porque, de alguma forma, nós estamos no Tribunal Superior de Justiça, e onde define a uniformização do direito. Então, sem essa percepção das diversidades no país, sem ouvir, sem olhar, sem sentir na pele os dramas das mães,
preocupada com seus filhos, com suas filhas, é muito difícil julgar. Então, assim, a nossa presença é uma presença conceitual também, mas é uma presença de humildade cognitiva, no momento que vem para escutar também, para ouvir, para se sensibilizar. É um drama muito forte, gravíssimo que o país passa com o tema da segurança pública. E nós todos queremos a paz, porque a paz gera a prosperidade. Uma paz com justiça, essa gera uma prosperidade sustentável, um desenvolvimento que seja includente também. Então, poder conversar com o agente de polícia, com a representação comunitária e poder, enfim, formar um pensamento complexo sobre temas tão complexos também e problemas interseccionados por tantos outros dramas humanos, sociais, econômicos. Isso é muito importante e é fundamental. Esse é um tema dos mais importantes hoje da agenda institucional brasileira. Ao meu lado, o professor da USP, Pier Paolo Bottini. Estamos recebendo aqui no Espaço VIP. Eu queria, de início, que a gente falasse um pouquinho da importância desse seminário, essa troca de experiências, eu costumo dizer, não só no regionalismo, no local, mas de uma forma nacional, no âmbito internacional. Isso é importante porque, na verdade, a gente está reunindo o Ministério Público, o Poder Judiciário, que são e a Polícia, evidentemente, que são os órgãos responsáveis pela segurança pública, com a academia. Ou seja, a produção de conhecimento técnico é muito importante para você desenvolver estratégias e estabelecer um programa de segurança pública que não seja baseado numa intuição ou num programa meramente político-ideológico, mas sim em técnica, em dados, para que a gente possa pegar os recursos da segurança pública, que são escassos, né? A gente não tem muito dinheiro, e possa alocar esse recurso aonde é necessário, da forma mais inteligente, da forma mais racional, para que a gente consiga avançar nesse tema, que é um tema tão importante. A gente está falando hoje as pessoas colocam a preocupação com a segurança pública em primeiro lugar nas pesquisas de opinião. Então é muito importante que não só o governo federal, como os estados e todo o sistema se ocupem dessa situação de maneira mais contundente. E falando em tecnologia, em modernidade, de uma forma mais teórica, o que é que a gente pode trazer um pouco para a prática para ajudar e auxiliar no combate da criminalidade? Veja, o nosso grande problema hoje não é falta de definição de crime ou de pena, né? A gente tem crimes muito duros, a gente tem penas muito duras. O nosso problema com a segurança pública é a falta de planejamento, é a falta de dados, é a falta de inteligência. Hoje a gente tem no país cerca de 5.000 agências que cuidam de segurança pública. Aqui estou falando das polícias, estou falando dos presídios, estou falando de vários deles, mas esses órgãos que produzem conhecimento importante, eles não se comunicam. Então você tem uma comunicação fragmentada, dados fragmentados, você não tem uma inteligência nacional de combate à criminalidade. A gente está falando de facções criminosas que têm contatos internacionais, né? Então, por exemplo, o PCC, ele se comunica com a 'Ndrangheta na Itália e troca dinheiro, troca fluxos, troca informações, e a gente, muitas vezes, a Polícia Civil não fala com a Polícia Militar na mesma rua. Então, a gente tem essa dificuldade. A tecnologia pode ajudar muito nisso, em especial a inteligência artificial. Por quê? Porque na hora que você conectar isso, e aí a PEC da segurança pública é importante para determinar essa interconexão, você criar um banco de dados e você colocar a inteligência artificial para analisar e sugerir alocação de recursos, aonde eu coloco os policiais, aonde está indo o dinheiro, como é que eu confisco o dinheiro da organização criminosa, isso vai nos dar uma possibilidade, inclusive, de esclarecimento de crimes. Porque, veja, eu posso ter um inquérito aqui no Ceará que envolve uma pessoa ou um estilo de crime que é muito parecido com outro inquérito que tem em São Paulo. Se você não tiver esses dados cruzados e alguém olhando tudo isso, você não vai conseguir identificar a movimentação nacional dessas pessoas. Então, você usar inteligência artificial, você usar novas tecnologias, vai ser um passo muito importante para a gente enfrentar essas facções. O Ministério Público, desde janeiro, na atual gestão, vem descentralizando o enfrentamento ao crime organizado. E quando eu falo de descentralização, eu falo de estruturação, de dotar os equipamentos do Ministério Público da estrutura necessária
para que esse trabalho seja profícuo em prol da sociedade. Então, nós, pensando nisso, descentralizamos os nossos GAECos. O GAECO, que era central, hoje tem na região norte, lá na cidade de Sobral, tem na região sul, na cidade de Juazeiro do Norte, tem o Cyber GAECO, no que diz respeito ao enfrentamento nos crimes cibernéticos, e tem o GAESP também, que é o Grupo de Atuação Especializado na Segurança Pública. E quando a gente fala de integração, a gente fala de interlocução e de evitar que esse assunto seja tratado em ilhas. E quando eu digo em ilhas, é que nós devemos sempre nos conectar às diversas ilhas que são os órgãos de segurança pública. E o Ministério Público conectado com a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público conectado com o Poder Judiciário, o Ministério Público conectado com os ramos da sociedade civil. Ou seja, é um debate que nós temos que sair da caixa, né? Temos que sair da esfera de atribuição do Ministério Público e que nós possamos debater esse assunto amplamente com a sociedade, com o meio empresarial, com a Secretaria de Segurança, com o Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, ou seja, buscando uma verdadeira integração, uma união de forças, porque esse problema do enfrentamento ao crime organizado não é um problema local, ele é um problema nacional. Hoje todo o Brasil sofre com esse problema. Isso aí não é o Ceará, não é o Rio Grande do Norte, não é o Piauí. Todo o Brasil vem sofrendo com a questão do crime organizado. Então o Ministério Público, atento a isso, vem se conectando a nível nacional também, e a prova disso é esse seminário que nós reunimos aqui autoridades a nível nacional, professor da USP, Pier Paulo Bottini, ministro Teodoro Silva Santos, ministro Carlos Brandão, presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, doutor Pedro Maia, ou seja, antenado ao problema nacional, o Ministério Público está buscando se aperfeiçoar, se estruturar para garantir sempre um serviço de qualidade para a sociedade cearense. Há 73 anos, os produtos Fortaleza fazem parte da vida das famílias cearenses, sendo sinônimo de sabor, qualidade e tradição. Seja com as massas que dão aquele toque especial, as receitas, os biscoitos que tornam os momentos mais gostosos, ou as torradas crocantes que acompanham o café da manhã. Fortaleza está presente em cada detalhe no seu dia. Mais do que alimentos, entregamos afeto em forma de sabor. Cada produto é preparado com dedicação, cuidado e muito carinho. Porque para nós o ingrediente principal sempre foi e sempre será o amor. Fortaleza é mais do que uma marca, é parte da nossa história, da mesa da nossa gente. Fortaleza, o amor fortalece. Como já diz a doutora, é a porta de entrada, né? Você dá aquele sorriso, ele já cai bem, assim, já chama a atenção. Então, como é importante o seu sorriso harmonizar com o seu rosto. Hoje em dia as pessoas vêm numa busca muito grande pela perfeição, em cada vez mais estarem mais bonitas, mais perfeitas. E hoje a gente está recebendo a doutora Carol Studas, ela que é dentista, especialista em estética dental, laminados e cerâmicas. Doutora Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Para começar, uma curiosidade, né? Vamos lá. Doutora Carol, no consultório deve ouvir muitos relatos. Sim. Mas a gente queria saber dos questionamentos, das reclamações, o que é mais frequente quando o assunto é sorriso? Bem, assim, os pacientes procuram muito por esse sorriso perfeito, né? Então, eles procuram por sorrisos mais claros, por dentes mais alinhados. E normalmente no consultório são esses pacientes que procuram dentes alinhados e um sorriso mais claro.
Mas hoje em dia está mudando no sentido de que querem um sorriso mais natural, porque já tivemos a era dos artificiais, onde tinham aqueles dentes bem claros, bem brancos. Essa moda está passando e estamos procurando agora sorrisos mais naturais. E aí vamos lá para a gente poder entender um pouquinho, né? Existem uma infinidade de possibilidades quando você fala em transformar o sorriso. Sim. Mas eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente das duas diferenças que eu acho, se eu estiver errada a senhora me corrige, que são as mais usuais, que é o que? As lentes de resina e as lentes de porcelanas ou laminado ou cerâmica. Qual é a diferença delas, doutora? Cada uma com suas vantagens, desvantagens e suas indicações, né? Pacientes que têm os dentes já bem bonitos, com formatos bonitos, nós podemos fazer ajustezinhos com resinas, sem precisar fazer desgastes. Os laminados, a gente precisa fazer desgaste, um leve desgaste hoje em dia, pouquíssimo desgaste, mas tem que fazer um desgaste para receber uma porcelana. Então essa é uma desvantagem do laminado cerâmico, né? Mas ele tem mais resistência e ele tem maior estabilidade de cor. Então aquele paciente que toma muito café, aquele paciente que fuma, é mais indicado um laminado nesse sentido, de que estabiliza a cor, ele não fica manchando, né? Já a resina, ela tem um custo menor, né? Ela não precisa desse desgaste, a gente só acrescenta a resina, mas ela mancha mais um pouco, ela tem essa propriedade que ela é um pouco mais porosa do que a porcelana, então ela com o tempo ela acaba manchando um pouco mais e é mais frágil do que a porcelana. Agora, doutora, a questão da manutenção, no caso dessas duas, da resina e da porcelana, qual a periodicidade que o paciente precisa ir ao consultório para fazer essa manutenção? Ou vai muito de cada caso? O ideal é que seja de 6 em 6 meses, para fazer uma limpeza. No caso das resinas, como são mais porosas, fazer um polimento para permanecer sempre mais lisinha, para evitar o manchamento. E porcelana, 6 em 6 meses só para fazer a limpeza mesmo, para manter aquela gengiva boa, né? Para ter aquele periodonto bom e manter as porcelanas em perfeita condição. Agora, existe algum público que não é indicado para nenhuma das duas? Existe. Às vezes com problemas, pacientes que têm problemas ortodônticos, que morde errado, vai causar uma quebra. Então a gente primeiro precisa passar por um ortodontista para poder alinhar os dentes. Dependendo da mordida, se você morde muito errado, aquilo ali acaba fraturando. Do mesmo jeito que quebra dente, os dentes vão desgastando. Se você não tiver uma oclusão boa, pode vir a quebrar uma porcelana, pode vir a quebrar uma resina. Então tem casos onde a gente tem que primeiro passar por uma ortodontia para depois começar a parte estética. E doutora, hoje a senhora já abriu a entrevista falando da naturalidade, né? Então assim, hoje a maior procura vem sendo essa transformação, mas sem perder a naturalidade. É possível com esse tipo de lentes você manter a naturalidade? Totalmente. E assim, uma dúvida que chega muito no meu consultório. Muitas vezes eu indico para o paciente, vamos fazer um clareamento? E eles falam assim, não doutora, eu não quero fazer porque eu detesto aqueles dentes brancos demais, acho horrível. Gente, aquilo ali não é clareamento. Dentes brancos daquela forma não é clareamento. Normalmente são resinas muito opacas ou porcelanas muito opacas, que antigamente os pacientes procuravam, aqueles brancos mesmo de artista de TV. Tinha um paciente que chegava para mim, doutora, eu quero o branco, mais branco, mais branco, mais branco. Eu não gosto, acho muito artificial, mas tem paciente que gosta. Mas essa porcelana você pode escolher de todas as cores, então hoje em dia fica muito perfeito. Não tem quem diga que é um dente natural, né? Com todos os desenhos de mamelo, com todos, fica perfeito, muito natural. E doutora, só uma curiosidade, o tempo médio de execução, de aplicação dessas lentes, dura em média quanto tempo? De resina você consegue fazer num turno. Mas de porcelana você trabalha com laboratório, em torno de umas 3 idas ao dentista para a gente concluir. Excelente. Então, olha só, você que está em casa, tem algum tipo de reclamação no seu sorriso, de imperfeição, tá com a baixa autoestima, então calma, porque tudo na vida tem jeito, né, doutora Carol? Tem. Realmente o sorriso é a nossa porta de entrada. Como a gente estava conversando, às vezes a pessoa não é tão bonita, mas quando abre um sorriso bonito, se transforma, né? Então, assim, cuide do seu sorriso, que é muito importante, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada. Obrigada eu. E parabéns. Obrigada.
vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Nos despedimos da TV, mas continuamos nas nossas plataformas digitais. Lá você fica acompanhando tudo, os bastidores, notícias de última hora, enfim, a gente sempre anda se encontrando. E lembrando que a gente também tem o nosso canal no YouTube, lá fica tudo registrado. Caso você queira assistir o programa novamente, alguma entrevista, anota aí, segue a gente nas redes sociais, nosso canal, e a gente vai se encontrando sempre também por aqui pela TV Diário. Até a próxima!